Olá, o programa Sala Pastoral de hoje já vai começar e olha, ele está imperdível. Mas antes eu tenho um recado muito rápido para você. Ao final do programa de hoje, nós vamos ter um segundo episódio do Igreja Missionária. É uma degustação da nova grade que vem ao ar na segunda-feira, dia 12 agora. Então, você não pode sair daí. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, diretor da TV Viva a Promessa, e hoje eu estou aqui para compartilhar uma grande novidade com todos vocês. A TV Viva a Promessa, em parceria com a editora Promessa, está envolvida em um projeto de plantação de uma nova igreja adventista da Promessa na Convenção Norte do país. Nós estamos unindo forças, porque nós acreditamos que a missão da igreja é alcançar pessoas, e nós fazemos isso através da plantação de novas igrejas, da distribuição de literatura cristã e de uma comunicação relevante. Como você pode nos ajudar? Tem pelo menos duas maneiras. Primeiro, acessando o site editorapromessa.com.br e adquirindo o mais novo lançamento da editora, o Batismo no Espírito Santo, Capacitação para Testemunhar. Todo o valor arrecadado com a venda desse livro será direcionado para a plantação de uma nova igreja. Exatamente isso. Todo o valor arrecadado será direcionado para uma plantação de uma nova igreja. Além disso, você pode nos ajudar se tornando um amigo da missão. Através dos Amigos da Missão, nós ajudamos a manter alguns projetos sociais na Agência Humanitária Brasil e também investimos na manutenção e na ampliação da TV Viva a Promessa. E assim nós levamos a palavra de Jesus a mais pessoas através da internet. E também engajamos o maior número de promessistas na missão de anunciar o Evangelho de Jesus. E aí, nós podemos contar com você? Eu tenho certeza que sim. Acesse agora editorapromessa.com.br ou amigosdamissão.org e seja você também um missionário. Um forte abraço e Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, povo adventista da promessa, missionários e missionárias, aqueles que estão nos acompanhando aqui no Sala Pastoral, que todas as sextas-feiras nos acompanham aqui pela TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Adelmilson e você está no Sala Pastoral, este programa que tem como objetivo levar o amor de Jesus a todas as pessoas. O mundo precisa ouvir esta grande mensagem, esta mensagem de esperança. Eu estou aqui no estúdio da TV, você está na tua sala, no teu quarto, no teu escritório, enfim, de repente você está ouvindo posteriormente este programa, de repente você está em outro local. Você pode ser missionário e missionária. Pastor Adelmilson, como eu posso ser um missionário ou uma missionária? Você pode compartilhar este link. Você pode compartilhar agora, sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, ou pode compartilhar posteriormente, para aquela pessoa que de repente vai nos ver daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, tá bem? Você pode compartilhar o link, você pode curtir esse vídeo, você pode deixar o seu comentário, você pode enviar de alguma forma este conteúdo para outras pessoas. E por que todos nós devemos estar engajados nesta grande missão? Porque o mundo está perdido. Deus tem nos dado uma igreja. Jesus Cristo tem nos dado uma igreja. E esta igreja está em missão. E a missão é de quem? A missão é de Deus. Então Deus tem uma missão. Deus criou na pessoa de Jesus, no Pentecostes, uma igreja. Para quê? Para que esta igreja cumpra a missão dele. Deus é um Deus missionário, o Filho é missionário, o Espírito é missionário. E nós também somos missionários. Então não perca tempo. Compartilhe agora o link para que outras pessoas também possam acompanhar este conteúdo. Joia, sim? Nós estamos em uma série sobre o Espírito Santo. Vem Espírito, aviva-nos. Esta é a nossa oração. Este é o nosso pedido. Este é o nosso clamor, a nossa súplica ao Senhor Jesus Cristo.
Envia o Teu Espírito, Senhor, sobre nós, sobre a Igreja da Promessa. E por que nós estamos fazendo esta série? Porque nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que surge por conta de uma ação poderosa do Espírito Santo. E esta ação, ela continua, ela é perene na vida dos irmãos e das irmãs. 90 anos depois, estamos aqui falando para todos os promessistas. Nós somos uma igreja que crê na manifestação dos dons, que crê no batismo do Espírito Santo. O mesmo Espírito de Pentecostes, o mesmo Espírito dos grandes avivamentos, o mesmo Espírito de Paulista lá em Pernambuco, quando o pastor João Augusto da Silveira foi agraciado com o batismo no Espírito Santo, é o mesmo Espírito que está conosco ainda hoje. Compartilhe o link, ajude a divulgar a mensagem do Evangelho. Para você que não acompanhou os outros programas, nós falamos inicialmente sobre a natureza do Espírito Santo em nosso primeiro programa. Depois nós falamos sobre um grande evento que aconteceria no futuro, promessas do Antigo Testamento. Um dia o Senhor há de se manifestar na pessoa do seu Espírito Santo sobre todos os povos. Atos capítulo 2 foi este grande dia. Hoje nós falaremos de alguns textos, especialmente em Atos dos Apóstolos. E o tema do estudo de hoje, eles falaram novas línguas. Eles falaram novas línguas. Para começar, eu gostaria de deixar uma leitura deste livro, que logo após a vinheta eu vou falar um pouco mais para vocês sobre este livro. Na página 7, assim diz o nosso livro, que vai contar um pouquinho da história deste grande acontecimento, 24 de janeiro de 1932. Depois de viver essa experiência, o pastor João Augusto da Silveira levantou-se, contou o fato à sua esposa e disse: se eu pregava a necessidade do batismo no Espírito Santo, sem ainda o ter recebido, com maior convicção o farei doravante. E assim o fez. Em pouco tempo, muita gente creu e recebeu a promessa. Que alegria! Nós somos resultados desta promessa. Hoje, então, temos um estudo especial sobre alguns textos de Atos dos Apóstolos e eu gostaria que você ficasse conosco. Nós vamos chamar a vinheta e logo após a gente volta para esse estudo maravilhoso que nós teremos no livro de Atos hoje. Até daqui a pouco. Sejam todos bem-vindos, meu irmão, minha irmã, você que acompanha a gente aqui no Sala Pastoral, receba o nosso abraço, a nossa consideração, a nossa oração por todos aqueles e aquelas que nos acompanham aqui por meio deste canal, TV Viva Promessa, este programa de sexta-feira, o Sala Pastoral. Como vocês sabem, nós estamos numa grande campanha para construir uma igreja. Estamos oferecendo este conteúdo, este material, o batismo no Espírito Santo, capacitação para testemunhar e todos os recursos levantados, o lucro da venda deste material, que a partir de segunda-feira você pode adquirir na Editora Promessa. Pode entrar em contato, os nossos funcionários, os nossos irmãos e irmãs que nos ajudam na Editora Promessa vão atender a todos vocês. Você pode adquirir este material ou pode pedir direto na sua convenção regional. O superintendente regional, o tesoureiro regional, eles têm acesso a este material e eles poderão te ajudar. Esse material vai chegar até a tua mão, tá bom? Você vai ser edificado lendo este conteúdo e também vai ajudar no plantio de uma nova igreja. Estamos muito entusiasmados, Deus está fazendo uma grande obra e nós contamos com todos os adventistas da promessa. Pois bem, vamos ao estudo de hoje e eu gostaria de ler um texto com vocês, um texto importante que marcou a história da Igreja Adventista da Promessa. Atos capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, diz assim:
Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito importante para a nossa denominação, para a nossa igreja. Esse texto foi lido e relido muitas vezes pelo pastor João Augusto da Silveira, mas também foi lido por muitos outros pioneiros, muitos outros irmãos e irmãs. Esse texto marca a vinda poderosa do Espírito Santo. O grande dia se cumpre na vida dos irmãos e irmãs que estavam no cenáculo. Eles falaram em línguas estranhas. Agora, existem algumas dúvidas, especialmente por parte das pessoas que não são pentecostais, que não creem na manifestação, com línguas estranhas, a manifestação no batismo do Espírito Santo, a evidência no batismo do Espírito Santo, o que é perceptível quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo. O que nós podemos evidenciar? As línguas estranhas. Existem igrejas, denominações, pessoas que não creem assim. A Igreja Adventista da Promessa, ela crê que a evidência para o batismo no Espírito Santo é o dom ou são as línguas estranhas. Então nós cremos que a evidência, a manifestação, o que nós podemos perceber, as línguas estranhas, a pessoa batizada no Espírito Santo, ela fala em língua estranha. Então esta é a convicção de toda a igreja pentecostal clássica, toda a igreja que interpreta Atos capítulo 2, Atos capítulo 8 e outros capítulos de Atos dos Apóstolos. Hoje eu quero abordar esse tema com vocês. Eles falaram novas línguas, porque se eles falaram, se os apóstolos falaram, se os discípulos de Jesus, se os demais discípulos falaram novas línguas, a evidência para o batismo no Espírito Santo, nós podemos destacar que são as línguas estranhas. Não são línguas aprendidas, não são línguas conhecidas das nações, são línguas ininteligíveis. Para isso, nós precisamos pegar a nossa Bíblia, ler o texto e explicar esses textos à luz do seu contexto, as palavras que são usadas, os termos que são usados, especialmente pelos apóstolos. Vamos então pegar a nossa Bíblia? Pegue a sua Bíblia. A nossa primeira leitura será a leitura de Atos capítulo 2. A pergunta que eu faço é a seguinte: os cristãos de Jerusalém falaram em línguas estranhas? Os cristãos de Jerusalém falaram em línguas estranhas? Veja Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O texto de Atos, capítulo 2, no geral, mas especialmente 2:4, ele vai mostrar claramente que os discípulos de Jesus, eles estavam reunidos em oração no cenáculo, na cidade de Jerusalém. E de repente, o texto vai dizer, de repente veio sobre eles o Espírito Santo. Olha o que o texto vai dizer. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A grande pergunta aqui, meu irmão, minha irmã, que línguas eram essas? Que línguas eram essas? Há alguns que vão interpretar que elas são línguas das nações, ou seja, são idiomas conhecidos, idiomas humanos para fins missionários, ou seja, a pessoa tem a capacidade de falar no idioma, no dialeto, no inglês, no francês, no espanhol, no árabe, enfim,
numa língua conhecida, conhecida por algum povo, por alguma tribo, por algum país. Bom, seria uma estratégia de Deus para proclamar o Evangelho para todos os povos. Por quê? Porque a pessoa receberia essa capacitação do Espírito para pregar o Evangelho sem a necessidade de aprender um idioma, um dialeto. Seria uma capacidade para falar línguas estrangeiras ou idiomáticas. Agora, será que faz sentido esta explicação para Atos capítulo 2? Será que faz sentido? Eu explico a vocês. Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Eu vou explicar. Todas as pessoas, todos os que estavam presentes no cenáculo e fora do cenáculo, eram judeus. Eram judeus. Então todos eram judeus. Por que haveria necessidade de um idioma missionário se todos eram judeus? E mais, havia uma língua universal que era o grego. O mundo inteiro, o mundo greco-romano, falava grego koiné, grego simples, o grego das pessoas comuns. Logo, um idioma universal, mundial, era conhecido das pessoas, especialmente das pessoas que habitavam no Império Romano, que era o mundo conhecido da época. Então, eram judeus, o mundo falava o grego. Por que então receber uma língua estrangeira? Não faz sentido. Outro detalhe importante no texto. Veja o capítulo 2 de Atos, verso 6. Vai dizer assim, olha: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo conhecido. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O texto vai especificar que a multidão ouvia falar no seu próprio idioma natural. Então havia um milagre na audição. Não é só um milagre na fala, um milagre na audição. Nesta passagem específica de Atos capítulo 2, o destaque está no que é ouvido aqui, Atos 2:6. No que é ouvido, não no que é dito. Então, os discípulos ou a multidão estavam ouvindo falar na sua língua materna. Agora, qual era a língua falada? Fica claro no texto que a língua aqui é língua ininteligível. Eram línguas estranhas que eram verbalizadas pelos discípulos, em Atos capítulo 2, conforme o Espírito concedia a eles. Veja o verso 4, 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então o Espírito capacitava esses homens, esses discípulos do Senhor Jesus, e eles verbalizavam línguas ininteligíveis. E a multidão ouvia na sua língua materna. Então há um milagre, ou seja, há uma manifestação do batismo no Espírito Santo, e as línguas são aqui a evidência. Eles falavam em línguas estranhas e a multidão ouvia na sua língua materna. Todo o contexto vai nos levar para isso. Então a grande pergunta que eu fiz no começo da leitura desse texto: os irmãos de Jerusalém, os crentes de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém falaram em línguas estranhas? Sim, em Atos capítulo 2, os cristãos de Jerusalém falaram línguas ininteligíveis, línguas estranhas, línguas desconhecidas das nações. E a multidão ouvia cada um na sua língua materna. O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês, dê uma olhadinha na sua Bíblia, um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, nós temos os irmãos de Samaria, um acontecimento importante em Samaria. E a pergunta que eu faço aqui é a mesma que eu fiz para Atos capítulo 2. Ora, os irmãos de Jerusalém, os crentes de Jerusalém, falaram línguas estranhas? Sim. Os irmãos, os crentes, os cristãos de Samaria falaram em línguas? Falaram em línguas? Quando o apóstolo
quando os apóstolos pregaram a mensagem em Samaria, especialmente a partir do versículo 4 do capítulo 8, nós temos um acontecimento importante neste capítulo. Muitas pessoas aqui, elas creram no Senhor Jesus e elas foram batizadas nas águas. Veja, por exemplo, capítulo 8, verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Então, a pregação do Evangelho resultou na confirmação pública do batismo nas águas. Então, essas pessoas aqui, elas são alcançadas pelo Evangelho, mas ainda não tinham recebido o revestimento do Espírito Santo. Elas tinham recebido a habitação do Espírito? Sim. Elas tinham recebido o revestimento ou o batismo no Espírito Santo? Não. Veja, por favor, na sua Bíblia, os versos 15 e 16. Veja os versos 15 e 16. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles não tinham recebido o revestimento do Espírito Santo. O batismo nas águas, sim. A habitação do Espírito, sim. O batismo no Espírito Santo, não. Pedro e João, então, eles foram enviados até essa cidade para conferir o que Deus estava fazendo na cidade de Samaria. O que o Espírito de Deus estava realizando na cidade de Samaria. Chegando lá, ou na região de Samaria, chegando lá, impuseram as mãos sobre os que haviam sido batizados nas águas, ou seja, já eram habitados pelo Espírito Santo, então eles recebem o revestimento do Espírito Santo. Veja o verso 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eles eram batizados nas águas, eles eram crentes, habitados pelo Espírito, mas não revestidos pelo Espírito. Então, os apóstolos impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E quando isso acontece, ou quando isso aconteceu, tinha um certo mágico, por nome Simão, está no texto, ele viu o que havia acontecido e ele quis comprar o dom, a manifestação espiritual. E por que ele viu? Porque é algo que você percebe, existe uma evidência, é possível perceber externamente, não é algo interno, secreto. Então o mágico, Simão o mágico, ele viu e ele quis comprar a manifestação, o dom manifestacional, que seriam as línguas estranhas. O fato do texto destacar aqui que Simão viu é um indício desta manifestação, ou deste sinal externo do que estava acontecendo no coração deles. Veja, por exemplo, os versículos 18 até o 23. Do 18 ao 23. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, olha o que Simão fala, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Essa é a admoestação severa do apóstolo Pedro. Por quê? Porque ele quer, Simão o mágico, quer comprar o dom do Espírito Santo. Ou seja, se eu colocar a minha mão sobre uma pessoa, ela vai receber o Espírito, vai falar línguas e eu vou ganhar dinheiro com isso, provavelmente.
Fosse este o pensamento daquele homem que não entendeu o Evangelho, que não tinha entendido o Evangelho. Bom, a partir deste exemplo, é provável que os samaritanos, ou é certo que os samaritanos, falaram em línguas ininteligíveis, assim como os discípulos do Senhor Jesus e os apóstolos falaram em Atos capítulo 2. Os crentes, então, de Samaria, falaram em línguas. Sim, eles falaram em línguas ininteligíveis, em línguas estranhas. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês algumas passagens é o capítulo 10 de Atos e alguns versículos do capítulo 11. E a minha pergunta é a mesma. Os crentes, ou os cristãos de Cesareia, falaram em línguas? Bom, no livro de Atos, é recorrente o recebimento do Espírito Santo e as pessoas batizadas, elas falam em outras línguas ininteligíveis, desconhecidas, estranhas, como em Atos capítulo 2. Começa em Atos capítulo 2, depois nós temos Atos capítulo 8, Atos capítulo 10. Aqui nós temos mais um exemplo de que algo acontece externamente quando a pessoa recebe esse revestimento. Veja na sua Bíblia, por favor, o capítulo 10, versículos 45 e 46. Diz assim o texto: Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Qual era a evidência? Pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Bom, o texto vai dizer que aqueles que foram com Pedro lá no início do capítulo 10 de Atos, Pedro está em Jope, alguns da circuncisão acompanham Pedro para Cesareia e eles ficam admirados. Por quê? Porque o dom do Espírito, isto é, a presença do Espírito, a realidade pessoal do Espírito, também está sendo confirmada na vida dos irmãos de Cesareia. E aqui nós temos, além de serem habitados pelo Espírito, eles também recebem agora o revestimento. Veja o versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Por quê? Porque eles agora estão falando, o versículo 46, falando em línguas e exaltando a Deus. Qual é a evidência de que os irmãos de Cesareia receberam o batismo no Espírito Santo? As línguas estranhas. As línguas estranhas. No capítulo seguinte, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, quando eles vão para Jerusalém, e é para aqueles que não conhecem a história, os judeus entendiam que o vínculo com os gentios não deveria ser estabelecido, porque os judeus eram da aliança, os gentios eram pagãos. Os judeus tinham os decretos de Deus, os gentios eram pagãos. Todas as tribos, todas as cidades e povos mistos, aí nós temos, por exemplo, samaritanos, nós temos outros povos que eram mistos, não é? Tinham sangue judeu e sangue pagão, o sangue gentílico. Todas essas pessoas eram desprezadas e elas não faziam parte do povo da aliança. Isso para a mente de um judeu do final do Antigo Testamento, do início do Novo Testamento. Eles tinham muitas dificuldades para receberem um gentio, por exemplo. Eles não tinham contato, não falavam com gentio, não entravam em casa de gentio, havia uma separação. Conquanto a profecia de Joel, capítulo 2, 28 e 29, esta profecia quebra, ela aponta para um tempo includente, um tempo em que gêneros seriam considerados, homens e mulheres, as gerações, velhos e crianças e jovens, filhos e filhas, enfim, a questão geracional seria
também combatida quando o Espírito Santo chegasse com poder em Atos capítulo 2. A questão social, escravos e escravas, juntamente com pessoas livres, importantes da sociedade. O Espírito vem e ele recebe, ele acolhe, ele abraça. Mas os judeus não compreendiam assim. Por isso, eles ficavam um pouco distante, sem vínculo, sem contato com um gentio. Na entrada do templo tinha uma plaquinha, havia um recinto no templo em Jerusalém, que uma inscrição alertava os gentios que a partir dali, se eles ultrapassassem aquela linha, eles estariam correndo até mesmo o risco de morrer. Por quê? Porque no templo eles não podiam ter acesso, somente na parte externa do templo. Então havia muito preconceito, seja de gênero, de geração e social. Agora, os gentios eles eram excluídos absolutamente de tudo para um judeu. Aí o apóstolo Pedro agora, ele vai até Cesareia. E quando chega a Cesareia, Cornélio e todos da casa de Cornélio foram revestidos com o Espírito Santo. Eles foram habitados pelo Espírito Santo, foram revestidos pelo Espírito Santo e eles falaram novas línguas. E agora, a igreja precisava ser comunicada. A igreja precisava ficar ciente em Jerusalém do que estava acontecendo. Então entra o capítulo 11, verso 16. Capítulo 11, no verso 16, diz assim, olha: Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui eles estão explicando que lá na promessa de Jesus haveria o batismo no Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo para os gentios. A habitação do Espírito e o revestimento do Espírito foram evidências, inclusive lá em Jerusalém, no capítulo 11, já no final, de que o Espírito Santo estava sendo derramado ou que a salvação estava disponível para todos os seres humanos, para todas as pessoas. Então aqui, no capítulo 11, Pedro vai fazer uma conexão, que é a mesma experiência da casa de Cornélio, vivida por aqueles irmãos e irmãs, era a mesma experiência de Atos, capítulo 2, como no início. E o que acontece neste lugar, aqui em Cesareia? Eles foram batizados do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo e falaram línguas estranhas. Só um destaque para esta cidade. Cesareia era uma cidade em homenagem a César, que era senhor, né? César era senhor. A palavra, ela significa senhor, Caesaro, senhor. Então, Cesareia era uma homenagem a César. Era uma cidade impiedosa, era uma cidade pagã, era uma cidade onde nós correríamos de lá. Mas quando o Espírito vem com poder, em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo, ele não olha o que eu olho, irmãos, o que você olha às vezes. Ele não olha a cidade se é pagã, ele não olha a cidade se é uma cidade onde as pessoas estão voltadas para a idolatria. Ele não olha se é uma cidade mundana, pecaminosa, iníqua. O Espírito tem uma obra, apontar Jesus Cristo. E o Espírito faz isso em Cesareia. O apóstolo Pedro está lá em Jope. Jope era um lugar muito mais tranquilo, na casa de um irmão conhecido, na casa de um irmão, quem sabe, mais tradicional, de um irmão que conhecia Atos capítulo 2. Mas o Espírito estava operando exatamente a 38 quilômetros de Jope. O Espírito estava operando, trabalhando, agindo em Cesareia. E quando o apóstolo Pedro chega lá, ainda estando a falar ou pregando, diz que o Espírito vem sobre eles com poder. São revestidos do Espírito Santo e eles falam em línguas estranhas e eles estavam exaltando a Deus. Então, o que a gente observa aqui é que o Espírito está agindo numa cidade pagã, entre os gentios, porque o Espírito tem uma obra que é uma obra missionária que alcança o mundo. Neste caso específico,
os irmãos foram habitados pelo Espírito e foram batizados no Espírito Santo, e os irmãos falaram línguas estranhas. Então, quando o Espírito vem sobre nós, nós não somos crentes. A pessoa não é crente. O que acontece? Ela se rende a Jesus. Esta pessoa, ela é regenerada. Ela nasce de novo. Ela vem à luz. Ela está morta e vive. Ela sai do império da morte para os braços amorosos do Pai. Ela passa a viver. Ela passa a pertencer à natureza divina. De certa forma, é implantado em nós um novo coração. A natureza de Deus é implantada em nós no sentido de ter vida novamente, vida espiritual. Nós estávamos mortos e a gente passa a ter vida no momento da conversão, no momento da regeneração melhor. Na sequência, quem é regenerado é habitado pelo Espírito Santo. E todos os habitados pelo Espírito Santo são convidados, são admoestados a buscar o revestimento do Espírito, que são o revestimento do Espírito é o batismo do Espírito quando a pessoa fala em línguas ininteligíveis. As línguas são a evidência do batismo do Espírito Santo. Então aqui em Atos capítulo 10, nós temos toda a família de Cornélio sendo habitada pelo Espírito, revestida pelo Espírito, e a evidência desse revestimento são as línguas estranhas. Então, Atos capítulo 10, a nossa pergunta: os irmãos de Cesareia falaram em línguas estranhas? Sim, os irmãos de Cesareia falaram em línguas estranhas. O nosso último texto de hoje está em Atos 19. Dê uma olhadinha em Atos 19 e a mesma pergunta. Os irmãos de Éfeso falaram em línguas? Os irmãos de Éfeso falaram em línguas? Sim, os irmãos de Éfeso falaram em línguas. Por quê? Em Atos capítulo 19, verso 6, acompanhe na sua Bíblia, diz assim, olha: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Bom, o apóstolo Paulo chega a Éfeso. Ele, em um determinado momento da pregação, da orientação, ele impõe as mãos e eles falaram em línguas. E aqui nós vemos que as línguas, elas são um sinal externo do que acontece no coração da pessoa, do crente, do homem e da mulher, habitado e habitada pelo Espírito Santo. Veja novamente o verso 7, aqui aparece a expressão falavam em línguas. Veja o verso 7. Finalzinho do verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, o texto vai dizer que eram 12 homens e falavam em línguas. Em línguas. E a palavrinha que aparece aqui, ou a frase que aparece aqui, é alalou teglossais, do grego. Está ligado à fala de uma língua não aprendível. É a mesma expressão que nós temos em Atos. Atos capítulo 2, verso 4, que vai dizer assim, olha: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. A mesma expressão aqui de Atos 19, verso 6, é a mesma expressão de Atos 2, verso 4. Então, se Atos 2, 4 são línguas ininteligíveis, Atos 19, versos 6 e 7, especialmente o verso 6, também são as línguas estranhas. O que é interessante nesta passagem, né, na cidade de Éfeso, essa passagem de Atos capítulo 19, é que Paulo faz uma pergunta, no capítulo 19, verso 2. Veja o que Paulo pergunta. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Verso 2 agora. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo está fazendo essa pergunta e ele está
provavelmente relacionando esta pergunta ao batismo no Espírito Santo. Ele não está relacionando essa pergunta ao batismo nas águas. E por qual razão eu posso afirmar isso a vocês? O apóstolo está pressupondo alguma experiência visível, alguma experiência confirmada, externa, por meio da qual eles podiam aferir se a pessoa tinha recebido o Espírito ou não. Então, quando Paulo faz a pergunta, dá aqui a impressão, pelo contexto, que Paulo está perguntando assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? Por quê? Porque se eles falaram em línguas estranhas, eles foram batizados no Espírito Santo. Se eles não falaram em línguas estranhas, eles não foram batizados no Espírito Santo. Veja novamente o verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso nos leva a crer, irmãos e irmãs, que Paulo estava pensando na experiência do revestimento do Espírito evidenciado pelas línguas estranhas. Ou seja, Paulo estava falando sobre o batismo do Espírito Santo. Alguém poderia até argumentar, mas aqui nós temos também profecia, pastor. A profecia também é evidência para o batismo no Espírito Santo? Não. O que nós temos recorrente, especialmente em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, são as línguas estranhas, ininteligíveis. Nós não temos a confirmação ou a evidência que a profecia seja o destaque ou a evidência para quem é batizado no Espírito Santo. Bom, este aqui, Atos 19, é o único texto em que aparece falando em línguas e profetizando. Falando em línguas e profetizando. E aqui nós não temos também uma expressão em que os 12 falaram em línguas e profetizaram. Aqui nós temos que o grupo como um todo começou a falar em línguas e a profetizar. Então, a profecia aqui não é indicativo de que todos falaram, todos profetizaram, e que a profecia é a evidência para o batismo no Espírito Santo. Eu volto agora a Atos capítulo 19, verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Uma tradução mais aproximada ou mais literal deste capítulo 19, verso 6, poderia ser assim: falaram não apenas línguas, mas também profetizaram. Ou seja, nos outros acontecimentos, os irmãos falaram somente línguas. Aqui não apenas línguas, mas também profetizaram. Ou seja, aqui nós tivemos a manifestação das línguas estranhas, evidenciando o batismo do Espírito Santo, e a profecia, que é um outro dom. Então a profecia não é sinal, ou não é confirmação, ou não é evidência para o batismo no Espírito Santo. Os discípulos de Éfeso, eles foram batizados no Espírito Santo, eles falaram em línguas estranhas, como evidência, e neste caso específico, eles também profetizaram. Mas a profecia não é a evidência do batismo do Espírito Santo. A pergunta que faço é a mesma que eu fiz para Atos capítulo 2, 8, 10, agora para 19. Os irmãos de Éfeso, os crentes de Éfeso, os cristãos de Éfeso, falaram em línguas estranhas? Sim, eles falaram em línguas estranhas. Com base nesses 4 capítulos, esses 4 textos que nós lemos, e no nosso tempo aqui no Sala Pastoral procuramos explicar para todos vocês, nessas passagens, nessas porções das Escrituras Sagradas, nós vemos que os apóstolos, os discípulos, os irmãos, eles foram batizados do Espírito Santo e eles falaram em línguas estranhas. É bom destacar que Atos capítulo 19 está acontecendo 2 décadas após o Pentecostes, 2 décadas após Atos capítulo 2. 20 anos depois, irmãos e irmãs,
o Espírito Santo está revestindo as pessoas. Jesus está batizando no Espírito Santo e as pessoas continuam falando em línguas estranhas. 20 anos depois, por quê? Porque os dons não cessaram, os dons continuam, os dons acompanham a igreja do Senhor Jesus. Eu afirmo no final dessas 4 passagens que as línguas estranhas são a evidência para o batismo no Espírito Santo. Ao terminar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de desafiar a você a buscar o batismo no Espírito Santo. Busque o batismo no Espírito Santo. Nós passamos uma semana orando pelas crianças, adolescentes e jovens, para que o Espírito Santo revisitasse a igreja, para que Jesus os batizasse no Espírito Santo. Agora, eu quero desafiar a você a buscar pessoalmente. Busque o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, nós temos a manifestação dos dons como lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 13, nós temos o amor como um caminho excelente. 1 Coríntios capítulo 14, nós temos a distribuição dos dons, a continuidade dos dons. Nós temos a ordem no culto. Nós encontramos os irmãos recebendo lá na igreja de Corinto também a manifestação, enquanto Paulo está dizendo que precisa de ordem na igreja. Mas ali o foco que eu quero destacar não é a ordem, eu estou dizendo para vocês que anos depois o Espírito continuava revestindo as pessoas. Jesus continuava batizando no Espírito Santo. Nós hoje podemos receber essa virtude, irmãos e irmãs. Se você precisa desse revestimento, desta renovação espiritual, se você não é batizado no Espírito Santo, não é batizada no Espírito Santo, o desafio é buscar nessa semana. Até sexta-feira você vai orar: Senhor Jesus, me batiza no seu Espírito Santo. Me mergulhe no Espírito, Senhor. Eu quero ter essa experiência poderosa. Essa experiência de Atos capítulo 2, 8, 10, 19, 1932 com João Augusto Silveira, essa experiência vivida por tantos irmãos e irmãs. Nós precisamos buscar essa virtude do Espírito Santo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Eu gostaria que você colocasse o seu comentário aqui, olha. Eu creio na doutrina do batismo no Espírito Santo. Eu vou buscar o batismo no Espírito Santo. Eu vou buscar com zelo, com cuidado, eu vou buscar os dons espirituais. Jesus Cristo quer batizar a sua igreja no Espírito Santo, para que ela tenha vigor para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Vamos orar? Convido você gentilmente a fechar os seus olhos. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o executor desta grande promessa, deste dom, onde o Espírito Santo é derramado sobre nós, e nós somos revestidos neste poder evidenciado pelas línguas estranhas. Nossa igreja, ela surge porque o Senhor, na sua santa soberania, um dia suscitou essa denominação. Nós temos um vínculo fortíssimo com Atos capítulo 2. Todos os outros textos lidos hoje. E eu peço a Ti, Senhor, venha sobre nós com poder. Assim como eles falaram em línguas estranhas, nós também queremos falar em línguas estranhas, como evidência para o revestimento de poder e para o batismo no Espírito Santo. Senhor Jesus, traga a sua igreja novamente aos pés do Senhor. Nós queremos ter grandes experiências. Esta geração precisa ter grandes experiências com o Senhor. Não permita, Senhor, que a gente passe 20, 30 anos sem ter esse mover, esse vento sobrenatural, esse poder que vem do alto, que enche toda a casa, que todas as pessoas são alcançadas. Senhor Jesus, eu oro e eu peço o revestimento de poder para todos os irmãos que estarão orando nesta semana. Todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas, que elas sejam contempladas, que elas sejam batizadas no Espírito Santo. Que daqui a alguns meses, alguns anos, tenhamos testemunhos que pessoas foram batizadas no Espírito Santo nesta série, porque elas oraram, buscaram e o Senhor Jesus concedeu essa dádiva, essa bênção a elas. Eu oro no nome dele, Pai amado, nos méritos dele. Amém, amém. Meu amado irmão, estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Hoje falamos sobre as línguas estranhas como evidência para o batismo no Espírito Santo. Na próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre o propósito
Para que nós recebemos esse grande e extraordinário poder? Para quê? Na próxima sexta-feira, preciso falar com vocês. Continue orando por nossa campanha para a construção de uma igreja. Nesta sexta-feira, no término aqui do Sala Pastoral, vocês vão acompanhar um vídeo rápido do pastor da Convenção Norte. A convenção onde nós vamos plantar uma igreja é a Convenção Norte, que tem a sua sede lá em Belém, no Pará. Então, acompanhe o vídeo e ele vai falar um pouquinho mais desse grande sonho de plantarmos uma igreja. Agora estamos com a TV, estamos com a editora e com a Convenção Norte empenhados em plantar uma igreja em 12 meses. Ore por este projeto. Preciso falar também dos Amigos da Missão. amigosdamissão.org, se inscreva, contribua se for possível, ajude as ações humanitárias e a TV Viva Promessa. Nós queremos pregar o Evangelho por meio dessas ferramentas, por meio das redes sociais, por meio da TV, dos nossos programas virtuais. Nós queremos levar a mensagem do Evangelho aos confins da terra. Nos ajude orando e contribuindo com este projeto. Meus amados irmãos, chegamos ao fim. Na próxima sexta-feira, se Deus permitir, às 20 horas, estaremos juntos aqui. Qual é o propósito? Para que a gente recebe o poder e a virtude do Espírito Santo? Até lá, um ósculo santo, Deus lhes abençoe. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Francileu, superintendente da Convenção Norte. Estou passando por aqui para falar com você que ama a missão e gosta de contribuir com a expansão do Reino de Deus. Uma iniciativa da editora Promessa, em parceria com a TV Viva Promessa e o apoio da diretoria geral, um desafio foi lançado de plantar uma igreja na cidade de Paragominas, no Pará, onde já temos famílias que foram evangelizadas e alcançadas pela pregação da Palavra de Deus. E para contribuir com esse projeto, a editora Promessa, ela lançou o livro O Batismo no Espírito Santo. Todo o lucro da venda desse material será destinado à construção da nossa igreja neste município. Não deixe de contribuir com esta missão. Adquirindo o livro O Batismo no Espírito Santo, você estará contribuindo e fazendo parte dessa história. Deus abençoe.